uma mensagem talvez assim, de encorajamento para vocês, tá? Já foi falado pelos pastores sobre autoridade. Autoridade. Se alguém de sua família, algum dos seus amigos aproximarem de você e perguntar para você, você tem autoridade? O que você fala? Né? Se, vamos dizer assim, eles fazem uma pergunta assim, tipo espiritual, chegam em você e falam, você tem autoridade? Então, isso estava na minha cabeça esses dias. É claro, todos nós estamos passando por provações, pois o Senhor está realmente agora provando, né? Eu acredito, eu já conversei isso uma vez, eu acredito que isso aqui é a milha 2 dele, né? Ou seja, como ele mesmo falou para a Erin nos últimos sonhos dela, né? A Erin falou, mas já acabou tudo, por que eu ainda estou passando por essas coisas? Ele falou que ele tinha mais provisões para dar para ela. Quer dizer, o propósito que ele tem para cada um de nós, vamos dizer assim, já foi completado. Se for de acordo com a nossa irmã Erin, mas agora ele está na milha 2. Ou seja, ele olhou para você e falou, eu tenho mais coisas para te dar. Mas eu não posso fazer isso porque você tem que passar por certas provações. E aí está, se for de acordo realmente aqui com o que nós lemos no último sonho da Erin. Foi exatamente isso que ele fez a pergunta para Erin e foi exatamente isso que ele respondeu. Então eu dei uma olhada sobre autoridade. Se alguém chegar e falar para você, você tem autoridade? Bom, de acordo com teu Deus, de acordo com o teu Pai que te criou, você tem autoridade. Já teve sermões dados pelos pastores, eu não lembro exatamente do título, mas use a sua autoridade, uma coisa desse tipo, né? Você tem autoridade, porque nós vamos ler aqui, o próprio Deus falou que você tem. Então eu peguei aqui um dos sonhos da Erin, e eu peguei só um pouco falando sobre a autoridade. O Senhor falou, começando, ele falou da autoridade dele também, se aqueles a quem dei autoridade pode ir e vir, você tem uma chave, vai em frente, quer dizer, ele deu autoridade para aqueles que ele tem chamado. Ou seja, você, a noiva toda, tá? É claro, não puxem a minha orelha, né? Porque nós sabemos que o Senhor já falou, né, que houve pessoas chamadas que saíram, pessoas que negaram ele, etc, etc, etc. Mas falando assim no sentido geral, a noiva tem autoridade. Ela tem autoridade. Ele falou aqui, Jesus falou, estou contigo e com todos aqueles a quem dei autoridade. Estou contigo com quem? Com a Erin. Com a irmã Erin. E ela é quem? Ela representa a noiva. Né? Então você tem autoridade. Agora, você está usando essa autoridade? Essa é uma outra pergunta que eu vou falar aqui mais depois, daqui um pouco. Então, é isso que eu queria falar para vocês. Eu queria dar também, para vocês uns exemplos que têm acontecido, comigo, tá? Sonhos que eu tenho tido, eu usei essa autoridade e você tem realmente essa autoridade. Já tive 3 sonhos que eu estava deparando com o inimigo. E esses 3 sonhos na qual eu deparei com o inimigo, eu falava no sangue de Jesus. Eu falava, teve uma vez que estavam 5 sentados, um levantou e veio em direção a mim. E eu falei com firmeza, sangue de Jesus. E eu continuava falando sangue de Jesus, com a voz assim firme. E eu comecei a ver esse cidadão, ou esse demônio, né? Não era um cidadão, era um demônio, mago alto, começou a diminuir.
quando ele andou, chegou perante mim, ele já estava na minha altura, e eu olhei, eu fiz na cara dele, sangue de Jesus. Ele continuou diminuindo, 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 até que se tornou um rato. Aí eu abri a porta e o rato saiu. Esse foi um sonho que eu tive. O outro sonho que eu tive, eu falei muito claro, eu estava nessa caverna com 4 demônios, eu falava, no sangue de Jesus você vai daqui para ali, no sangue de Jesus você vai daqui para ali, e todos eles me obedeceram. Um sonho que eu tive também. Eu tive outro sonho que eu vou passar para vocês. Eu estou tentando ver uma frase que eu perdi, tá? Na qual o Senhor falou que toda a autoridade tinha sido dada para ele. Eu perdi aqui, eu devia ter gravado, infelizmente, né? Aí ele só confirma aqui que toda a autoridade foi dada para ele. Infelizmente eu perdi para falar. Mas a autoridade, né? A autoridade. No sonho que eu tive ontem, eu acho que vocês vão ficar interessantes em querer saber disso. Jogos violentos, jogos da internet, né? Eu orei muito para o Senhor a saber por que malignos estão aparecendo em casa, etc, etc, né? Partindo um pouco lado pessoal para vocês, porque isso ajuda, né? Ajuda algum de vocês aí que podem estar passando por isso, né? Então eu estava um pouco afastado e eu olhei para essa tela de computador. Enquanto eu cheguei perto dessa tela, era uma tela normal, eu cheguei perto dessa tela e vi um jogo lá, e nesse jogo tinha um cavalo nesse jogo que eu estava segurando ali numa parede, sei o que, estava lá no meio do jogo, eu vi o jogo lá. E enquanto eu olhei para esse cavalo, afastei um pouco, e esse cavalo saiu diretamente da tela do computador, viu, gente? Ou televisão, tá? Qualquer tela de internet, pode ser a televisão, um filme de horror, seja o que for, né? Tudo quanto é tipo de porcaria de filme tem na internet, né? E também tem, esse especificamente saiu de um jogo da internet. Esse cavalo saiu no ar, ele saiu dessa tela e começou a vagar no ar. Começou a vagar, ou seja, da minha casa começou a vagar, e eu imediatamente já saí atrás desse cavalo falando no sangue de Jesus. No sangue de Jesus. No sangue. Então, enquanto esse cavalo se movia, ele estava desesperado, querendo correr de mim, né? Estava muito com aquela palavra, desconfortável. Então ele estava tentando correr, afastar de mim. E a coisa interessante para fazer aqui, eu gostaria de falar isso para vocês, para dar encorajamento para vocês. Esse cavalo, ele tentava passar pela parede, tá? A parede da minha casa, para sair do outro lado e fugir de mim. Dessas palavras que eu falava, sangue de Jesus. Que eu estava seguindo ele. Eu estava seguindo ele no meu quarto, ou seja, na minha casa. Era o meu quarto praticamente. Eu seguindo ele falando no sangue de Jesus. E esse maligno tentava fugir, passar pelas paredes e não conseguia. Ele não conseguia passar pela parede. Ele ia na parede, batia, voltava, batia e voltava, batia e voltava, batia e voltava, batia e voltava. Porque a casa de vocês estão realmente seladas por dentro e por fora. Quer dizer, por fora a gente sabia, né? Mas estão seladas por dentro também. Esse maligno não conseguiu sair da minha casa. E eu atrás dele, no sangue de Jesus, ele voando para cá, ele estava um pouco acima da minha cabeça, alto, voando para cá, voando para lá. Como ele não achou lugar para ir, ele começou a voltar para a tela da onde ele saiu e entrou de volta na tela. Ele entrou de volta na tela. Quer dizer, a única maneira que esse maligno conseguiu sair de casa foi do jeito que ele entrou, pela tela do computador, ou seja, pelos jogos lá, ou pela, né? Eu queria passar isso para vocês, que
é bom a gente ter o conhecimento, é bom a gente ter as estratégias do maligno, né? Saber como ele age em nossas vidas, né? Então isso até afirma muitas vezes, que eu já tenho ouvido de várias pessoas, vários irmãos aí, do que esses jogos violentos, horríveis, né? Carregam realmente malignos com eles. E eles continuam entrando, vai continuando entrando e não para, viu, gente? Hoje, eu saí, eu tive uma oração muito linda com o Senhor no parque, e eu usei a autoridade do sangue de Jesus para selar os monitores. E eu declarei no sangue de Jesus que nenhum maligno mais teria autoridade para sair da tela. Não, eu sei que o sangue de Jesus cobre qualquer coisa. Eu sei disso. Então eu falei isso, e eu acredito que isso vai ser feito, né? Então eu acredito que vocês podem fazer isso também. Então a moral da história é o seguinte, gente. O que eu queria falar para vocês é o seguinte: o sangue de Jesus, tá? Sangue de Jesus. Eu estou vendo aqui um artigo que foi escrito por Dmitry, quando ele estava perto para ser eletrocutado. Eu já falei isso uma vez aqui. Ele estava perto para ser eletrocutado no departamento da polícia. Você pode imaginar um negócio desse. No país dele lá, ele estava dentro do departamento da polícia, dentro do quarto lá. O policial, o coronel, colocou ele na cadeira elétrica para ser executado. Então, antes disso, ele estava reunido com esse coronel da polícia, lá na polícia, e o coronel falou que agora eles iam matar ele, porque ele não falava para o coronel aonde estava escondido as Bíblias. E Deus falou para ele não falar, e ele não falou. Então, quando o coronel falou para ele que eles iam matar ele, eu não estou conseguindo pegar aqui, ele ouviu a voz do Senhor falando para ele: não se preocupe. Aqui ele fala, quando o coronel falou: desta vez você pode dizer tchau para a sua vida, porque eu estou preparado para te eletrocutar. Acho que é essa palavra mesmo, né? Eletrocutar. E somente isso, naquele momento, ele ouviu a voz do Senhor no ouvido dele dizendo: não fique com medo, ou não tenha medo, eu estou com você, você não vai morrer. E seguindo a história mais aqui embaixo, eles colocaram, né, aquele negócio de eletricidade, põe um negócio na cabeça, né? Ele coloca nos seus dedos, né? Coloca aqueles fiaradas tudo em você, né? Coloca aqueles fios tudo em você. Aí eles ligam a energia, né? A energia elétrica. Enquanto eu estava chegando nesse ponto que a energia já tinha sido ligada, só estava assim esperando para jogar nele, o anjo Gabriel apareceu para ele. O anjo Gabriel apareceu para ele, apareceu na frente dele vestido de um manto, né? branco, fino, e falou: não fique com medo. Ele falou: o Senhor está com você, Ele não vai te deixar. Lembre-se, não pense em qualquer outra coisa a não ser o sangue de Jesus. E foi exatamente isso que aconteceu. Aqui fala que ele começou a falar sangue de Jesus, logo ligaram a eletricidade e ele caiu desmaiado. Isso aconteceu, de acordo com ele, durante o dia todinho, tá? Então, o que eu estou falando é o seguinte: sangue de Jesus, gente, tenha autoridade para usá-lo. Não fique com medo, não fique com receio, usem mesmo. Sangue de Jesus. Você está em provação, sempre use o sangue de Jesus. Eu queria passar isso para vocês, porque isso são coisas que o Senhor está dando para nós, né? Para que sejam usados. Não é verdade? Né?
Então, eu queria passar isso para vocês também, porque quando uma coisa nova vem no João, geralmente eu passo para vocês. Geralmente não, eu passo para vocês, eu não seguro nada. Né? E já tem, como eu falei para vocês, já foram demonstrados para mim em sonhos, 2 ou 3 vezes. Eu não falava oração não, tá, gente? Eu não falava oração não, tá? Que às vezes falava, tem que falar uma oração bonita, não sei orar, etc, etc. Não falava oração, tá, gente? Eu só falava no sangue de Jesus. E os malignos mexiam. Ficavam apavorados, com medo, apavorados. Não queria nada com isso. Então, se você ainda está aí, depois de Jesus eu tenho que orar, etc, etc, que não deixe isso se tornar uma coisa pesada em você. Sabe? Não deixe se tornar uma coisa pesada em você. Né? Eu falava no sangue de Jesus quando eu estava em guerra contra esses malignos. Estava em guerra com eles, assim que você fala. Bom, eu queria passar isso para vocês, tá? Porque há muitos novos, né? Que nem o João também, aprendendo as coisas. E eu acredito que isso seja muito bom, né? Muito bom, excelente, né? É uma das suas armas. Lembra aqui que eu passei aqui? Né? Uma das suas armas tem a oração, tem o sangue de Jesus, tem a unção, né? Muito bom então, muito maravilhoso. Eu queria passar isso para vocês, que agora, eu sei que eu já tinha conversado isso com as pastoras, e agora foi confirmado, ou seja, eu vi com meus próprios olhos que um demônio saiu da tela de um computador. Assim então ele pode sair realmente de tela de televisão, de telefone. Eu sei que teve uma pastora para mim que um demônio, ela ouviu não sei o que, uma música, não sei de onde, o demônio saiu logo no telefone dela. Sai sim, viu gente? Sai sim. Vigiem o que vocês estão vendo, o que vocês estão ouvindo. Vigiem. Sai sim. Muito bem, então, e o que eu vou fazer então? Eu gostaria de tocar só essa música aqui, já que eu tenho assim uns 10 minutos, tá? E depois a oração final. Um momento, por favor. Amanheceu, nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidida lá